Sobre esse problema é necessário tirar algumas conclusões fundamentais. A primeira conclusão é a seguinte, que as pessoas, pelo menos de esquerda, né, que estão fazendo a campanha de que a solução é ficar em casa, elas estão completamente fora da realidade. Tudo bem. As pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa. Vai fazer o quê? Até o momento em que não der mais para ficar em casa. Tem que pensar isso daí. Que esse momento pode chegar. O momento em que as pessoas não vão conseguir mais ficar em casa por problemas econômicos. Ficar em casa também não resolve o problema, porque se a pessoa morar sozinha, trancar todas as portas e janelas, fizer um estoque de comida, tudo bem. Ela tem a possibilidade de não pegar o vírus, a possibilidade dela não pegar o vírus é muito grande. Agora, se a pessoa mora com uma família e alguém na família trabalha fora ou sai, o isolamento dentro de casa também é muito precário. E essa é a situação da maioria das pessoas. É importante entender isso daí. Depois há contato, a pessoa, finalmente, a pessoa que está nessa situação de confinamento tem que ir à farmácia, tem que ir ao supermercado, eventualmente tem que ir ao médico. Quer dizer, o confinamento reduz, mas não elimina o contato social. Então, quer dizer, se fazer a propaganda, né, ter como política, como está acontecendo com muita gente, inclusive de esquerda, de que a solução é o confinamento e que o simples confinamento resolveria tudo, é uma política totalmente cega, né? Isso para não falar que, no final das contas, é uma política que serve para a burguesia e a classe média. As classes inferiores, a classe trabalhadora, isso daí é uma medida inexistente, né? Nós temos que levar em consideração também o seguinte, que em muitas comunidades de favelas no Brasil, o confinamento é completamente sem sentido. Você tem uma casa, né, de 30 metros quadrados, até menos, 20 metros quadrados, mora 8 pessoas lá dentro. Como você pode se confinar, mas certamente não vai dar certo isso daí. A população dessas comunidades está pedindo medidas extraordinárias, porque o confinamento é totalmente inócuo, né? Então, esse primeiro problema é que tem que ficar esclarecido, porque a gente vê muitas pessoas de esquerda caindo no conto de que o confinamento vai solucionar o problema. Vamos entender claramente o seguinte, não vai solucionar o problema. E a possibilidade de que o confinamento controle o vírus na situação brasileira é remota. Os governos estão agindo assim porque eles estão apavorados com a possibilidade de que o vírus se espalhe, mas isso daí não quer dizer, pelo que eles estão apavorados ou estão tomando medidas, que eles vão conseguir fazer alguma coisa. No Rio de Janeiro, o governador Witzel, que pela atuação dele está mais apavorado do que os outros, ele tomou a decisão que não compete a ele, que é uma decisão ilegal da parte dele, de segregar o Rio de Janeiro do resto do país, né? Inclusive, então, há discussão de que isso aí não pode ser efetuado, etc. e tal. Mas por que ele faz isso daí? Porque, evidentemente, que o Rio de Janeiro e São Paulo são os dois grandes perigos, os dois maiores perigos, né? Porque o grande perigo é o Brasil inteiro. São os dois maiores perigos da expansão do vírus. Também a medida drástica do Witzel mostra o seguinte, que as informações que nós estamos recebendo da disseminação do vírus, elas são totalmente artificiais, né? O Witzel ele não está se antecipando a um problema, ele está correndo atrás do prejuízo, assim como Dória e assim como os outros governadores. Isso daí é importante que fique absolutamente claro, né? Essas medidas drásticas, proibir tudo, fechar comércio, proibir reuniões, etc, 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 isso daí não é uma antecipação, isso daí é uma corrida desesperada
para tentar evitar uma coisa que já está acontecendo, para tentar segurar uma coisa que já está acontecendo, né? Então é muito importante a gente ter claro esse aspecto e não fazer a propaganda do confinamento como se isso daí fosse realmente salvar o país, porque isso não vai acontecer, né? Lembrando sempre, a maior parte da população não está em condições de ser confinada, ou pelo menos os capitalistas e o governo não têm a disposição de confinar essa população, né? Então nós temos uma situação gravíssima que o confinamento não resolve, né? Eu vi muita gente na rede social falando, não, precisa confinar, aquele desespero, aquela histeria típica da classe média que a gente vê o tempo todo, que se expressa da melhor maneira possível no bolsonarismo. Tudo bem, quem puder ser confinado, confina. Se tem uma pessoa de 90 anos em casa, tranca ela no quarto, dá comida para ela por uma rachadura na porta. Mas isso daí não pode funcionar universalmente no país inteiro. Tem que ter consciência disso. Não pode seguir acriticamente o que esses governantes, que são pessoas que não têm nenhuma simpatia pelo povo brasileiro, estão fazendo. É preciso ter um espírito crítico. É preciso entender que, por exemplo, sem testes em grande quantidade, o vírus não vai ser controlado. A pessoa está infectada, não sabe, vai andar por aí, infecta 4 pessoas, as 4 pessoas também não sabem, infectam mais 24 pessoas, e quando você vê, são milhares e milhares de pessoas infectadas, né? O problema dos testes, o problema das condições, né, de internamento hospitalar, o problema de condições de estabelecer uma quarentena séria para as pessoas, precisa ser encarado da mesma maneira, né? Isso daí é igualmente importante ou mais importante do que você simplesmente fazer o confinamento, né? Então a gente não deve se deixar levar pela histeria, não deve se deixar levar pelo desespero, e não adotar aquela política de salve-se quem puder, porque essa política não vai dar certo, né? Isso daí é uma questão muito importante.